Boa tarde com Jesus. Nós estamos lendo o livro de Neemias e nesta tarde vamos ler mais uma porção com a permissão de nosso Deus. Capítulo 10. O título do capítulo é Os Nomes dos que Selaram a Aliança. E os que selaram foram Neemias, o governador, filho de Acalias, e Zedequias, Seraías, Azarias, Jeremias, Pazum, Amarias, Malquias, Atuns, Sebanias, Maluque, Arim, Meremote, Obadias, Daniel, Gineton, Baruque, Mesulão, Abias, Miamim, Maazias, Bilgai, Semaías. Estes eram os sacerdotes. E os levitas, Jesua, filho de Azanias, Binuim, dos filhos de Enadade, Cadmei, e os seus irmãos, Sebanias, Odias, Quelita, Pelaías, Anã, Mica, Reobode, Asabias, Zacum, Serebias, Sebanias, Odias, Bani e Beninum. Os chefes do povo, Parós, Paate, Moabe, Elão, Zatum, Bani, Buni, Azigade, Bebai, Adonias, Bigvai, Adim, Ater, Ezequias, Azum, Odias, Azum, Benzai, Arifel, Anatote, Nebai, Magpias, Mesulão, Ezi, Mesezabeel, Zadok, Jadua, Pelatias, Anã, Anaías, Oséias, Ananias, Azube, Aloés, Pilha, Só, Beque, Reum, Azabiná, Maazeias e Aías, Anã, Aluque, Arim e Baana. E o restante do povo, os sacerdotes, os levitas, os porteiros, os cantores, os nitineus, e todos os que se tinham separado dos povos das terras para a lei de Deus, suas mulheres, seus filhos e suas filhas, todos os que conhecimento e entendimento. Firmemente aderiram a seus irmãos, os mais nobres dentre eles, e convieram num anátema e num juramento de que andariam na lei de Deus, que foi dada pelo ministério de Moisés, servo de Deus, e de que guardariam e cumpririam todos os mandamentos do Senhor nosso Deus, e os seus juízos e os seus estatutos, e que não dariam as nossas filhas aos povos da terra, nem tomariam as filhas deles para os nossos filhos, e que, trazendo os povos da terra no dia de sábado qualquer mercadoria e qualquer grão para venderem, nada compraríamos deles no sábado, nem no dia santificado. E no 7º ano deixaríamos descansar a terra e perdoaríamos toda e qualquer cobrança. Também sobre nós pusemos preceitos, impondo-nos cada ano a terça parte de um ciclo para o ministério da casa do nosso Deus, para os pães da proposição, para a contínua oferta de alimento e para o contínuo holocausto dos sábados, das luas novas, para as festas solenes, para as coisas sagradas e para os sacrifícios pelo pecado, para expiação de Israel
e para toda a obra da casa do nosso Deus. Também lançamos sortes entre os sacerdotes levitas e o povo acerca da oferta da lenha que se havia de trazer à casa do nosso Deus, segundo as casas de nossos pais, a tempos determinados, de ano em ano, para se queimar sobre o altar do Senhor nosso Deus, como está escrito na lei. Que também traíamos as primícias da nossa terra e as primícias de todos os frutos de todas as árvores de ano em ano à casa do Senhor. E os primogênitos dos nossos filhos e os do nosso gado, como está escrito na lei, e que os primogênitos do nosso gado e das nossas ovelhas traríamos à casa do nosso Deus, aos sacerdotes que ministraram na casa do nosso Deus. Aos sacerdotes que ministram na casa do nosso Deus. E que as primícias da nossa massa, as nossas ofertas alçadas, o fruto de toda a árvore, o mosto, o azeite, traríamos aos sacerdotes, as câmaras da casa do nosso Deus. E os dízimos da nossa terra aos levitas, e que os levitas receberiam os dízimos em todas as cidades da nossa lavoura, e que o sacerdote, filho de Arão, estaria com os levitas, quando os levitas recebessem os dízimos, e que os levitas traria os dízimos dos dízimos à casa do nosso Deus, às câmaras da casa do tesouro. Porque aquela câmara, os filhos de Israel e os filhos de Levi devem trazer ofertas alçadas do grão, do mosto e do azeite, porquanto ali estão os vasos do santuário, como também os sacerdotes que ministram, os porteiros e os cantores, e que assim não desampararíamos a casa do nosso Deus. E os líderes do povo habitavam em Jerusalém, porém o restante do povo lançou sortes, para tirar 1 de 10, que habitasse na santa cidade de Jerusalém, e as 9 partes nas outras cidades. E o povo bendisse a todos os homens que voluntariamente se ofereciam para habitar em Jerusalém. E estes são os chefes da província que habitaram em Jerusalém. Porém, nas cidades de Judá habitou cada um na sua possessão, nas suas cidades: Israel, os sacerdotes, os levitas, os nitineus e os filhos dos servos de Salomão. Habitaram, pois, em Jerusalém alguns dos filhos de Judá e dos filhos de Benjamim. Dos filhos de Judá, Ataías, filho de Uzias, filho de Zacarias, filho de Amarias, filhos de Cefatias, filho de Maalalel, filhos de Perez, e Mazeias, filho de Baruque, filho de Col-Ozer, filho de Azarias, filho de Adaías, filho de Joiaribe, filho de Zacarias, filho de Siloni. Todos os filhos de Perez que habitaram em Jerusalém foram 468 homens valentes. E estes são os filhos de Benjamim: Salum, filho de Mesulão, filho de Joed, filho de Pedaías, filho de Colaías, filho de Mazeias, filho de Itiel, filho de Jesaías, e depois dele Gabai e Salai, ao todo 928. E Joel, filho de Zicrim, superintendente deles. E Joel, filho de Zicrim, superintendente sobre eles. E Judá, filho de Senua, o segundo sobre a cidade. Dos sacerdotes, Jedaías, filho de Joiaribe, Jaquim,
Seraías, filho de Ilquias, filho de Mesulão, filho de Zadoque, filho de Meraiote, filho de Aitube, líder da casa de Deus. E seus irmãos que faziam a obra na casa, 822. E Adaías, filho de Jeroão, filho de Pelalias, filho de Azim, filho de Zacarias, filho de Pazum, filho de Malquias, e seus irmãos, chefes dos pais, 242. E Amazai, filho de Azareel, filho de Azai, filho de Mesilomote, filho de Imer, e os irmãos deles, homens valentes, 128, e superintendente sobre eles, Zabidiel, filho de Gedolim, e dos levitas, Semaías, filho de Azube, filho de Aziricão, filho de Azabias, filho de Buni, e Zabetai e Josabade, dos chefes dos levitas, presidiam sobre a obra de fora da casa de Deus. E Matanias, filho de Mica, filho de Zabidim, filho de Asaf, o chefe, que iniciava as ações de graças na oração, e Baquibuquias, o segundo de seus irmãos, depois Abidar, filho de Samua, filho de Galau, filho de Geduntum. Todos os levitas na santa cidade foram 284. E os porteiros, Acube, Talmon com seus irmãos, os guardas das portas, 172. Relação dos que habitaram nas cidades de Judá. E o restante de Israel, dos sacerdotes e levitas, habitou em todas as cidades de Judá, cada um na sua herança. E os netineus habitaram em Ofel, Izia e Gispa, presidiam sobre os netineus. E o superintendente dos levitas em Jerusalém foi Uzi, filho de Bani, filho de Asabias, filho de Matanias, filho de Mica, dos filhos de Asaf, os cantores, ao serviço da casa de Deus. Porque havia um mandado do rei acerca deles, e uma certa regra para os cantores, cada qual no seu dia. E Pelatias, filho de Mesesabeel, dos filhos de Zera, filho de Judá, estava à mão do rei em todos os negócios do povo. E quanto às aldeias com as suas terras, alguns dos filhos de Judá habitaram em Kiriat-Arba e nos lugares da sua jurisdição, e em Dibom e nos lugares da sua jurisdição, e em Jacabizel e nas suas aldeias, e em Jesua e em Molada e em Bet-Pelete e em Azar-Sual e em Bezeba e nos lugares da sua jurisdição, e em Ziclag, em Mecona e nos lugares da sua jurisdição, e em Rimon, em Zorá e em Jamute, em Zanoa, Adulão e nas suas aldeias, em Laquins e nas suas terras, em Azaca e nos lugares da sua jurisdição. Acamparam-se desde Berseba até o vale de Rinom, e os filhos de Benjamim habitaram desde Geba, em Micmas, Aia, Betel e nos lugares da sua jurisdição, e em Anatote, em Nobe, em Ananias, em Azon, em Ramá, em Gitaim, em Adide, em Zeboim, em Nebalate, em Lode e em Ono, no vale dos Astífeses, e alguns dos levitas habitaram nas divisões de Judá e de Benjamim. Estes são sacerdotes e levitas que subiram com Zorobabel, filho de Sealtiel,
e com Jesua, Seraías, Jeremias, Esdras, Amarias, Amaluque, Atuns, Secanias, Reum, Meremote, Idó, Ginetói, Abias, Miamim, Maadias, Bilga, Semaías, Joiaribe, Gedaías, Salum, Amoque, Ilquias, Gedaías. Estes foram os chefes dos sacerdotes e de seus irmãos nos dias de Jesua. E os levitas, Jesua, Binuim, Cadimiel, Serebias, Judá, Matanias, estes e seus irmãos dirigiam os louvores. E Bassibuquias e Uni, seus irmãos, estavam defronte deles nas guardas. E Jesua gerou a Joaquim, e Joaquim gerou a Eliasibe, e Eliasibe gerou a Joiada, e Joada gerou a Jonatas, e Jonatas gerou a Jadua. E nos dias de Joaquim foram sacerdotes, chefes dos pais, de Semarias, Meraías, de Jeremias, Ananias, de Esdra, Mesulão, de Amarias, Joana, de Maluque, Jonatas e Sebanias, José, de Arim, Adiná, de Meroiote, Elcai, de Idó, Zacarias, de Gineton, Mesulão, de Abias, Zicrim, de Miamim, de Moadias, Piltai, de Bilga, Samua, de Semaías, Jonatas, de Joiaribe, Matenai, de Gedaías, de Uzi, de Salai, Calai, de Maloque, de Eber, de Ilquias, Asabias, de Gedaías, Natanael. Dos levitas, nos dias de Eliasibe, foram escritos como os chefes de pais, Joiada, Joana, Jadua, como também os sacerdotes até o reinado de Dário, o persas. Os filhos de Levi foram escritos como chefes de pais no livro das crônicas, até os dias de Joana, filho de Eliasibe. Foram, pois, os chefes dos levitas, Asabias, Serabias e Jesua, filho de Cadimiel, e seus irmãos estavam defronte deles, para louvarem e darem graças, segundo o mandato de Davi, homem de Deus, guarda contra guarda. Matanias, Baquibuquias, Obadias, Mesulão, Talmon e Acube eram porteiros que faziam a guarda às tesourarias das portas. Estes viveram nos dias de Joaquim, filho de Jesua, o filho de Josadaque, como também nos dias de Neemias, o governador, e do sacerdote Esdras, o escriba. E na dedicação dos muros de Jerusalém, buscaram os levitas de todos os seus lugares para trazê-los a Jerusalém, a fim de fazerem a dedicação com alegria, com louvores e com cantos, saltérios, símbolos e com harpas. E assim ajuntaram os filhos dos cantores, tantos da campina dos arredores de Jerusalém, como das aldeias de Netofate, como também da casa de Gigal e dos campos de Geba e Azimavete, porque os cantores edificaram para si aldeias nos arredores de Jerusalém. E purificaram seus sacerdotes e os levitas, e logo purificaram o povo, as portas e o muro. Então fiz subir os príncipes de Judá sobre o muro, e ordenei 2 grandes coros em posição, um à mão direita sobre o muro, do lado da porta do montúlio,
E após ele ia Osaías e a metade dos príncipes de Judá, e Azarias, Esdra e Mesulão, Judá, Benjamim, Semaías e Jeremias, e dos filhos dos sacerdotes com trombetas, Zacarias, filho de Jonatas, filho de Semaías, filho de Matanias, filho de Micaías, filho de Zacum, filho de Asaf, e seus irmãos, Semaías e Azarel, Melalai, Gilalai, Maai, Natanael, Judá e Anani, com seus instrumentos musicais de Davi, homem de Deus, e Esdra, o escriba, ia diante deles. Indo assim para a porta da fonte, defronte deles subiram as escadas da cidade de Davi, onde começa a subida do muro, desde cima da casa de Davi até a porta das águas do lado do oriente. E o segundo coro ia em frente, e eu após ele, e a metade do povo ia sobre o muro, desde a torre dos fornos até a muralha larga, e desde a porta de Efraim, passaram por cima da porta velha, e da porta do peixe, e pela torre de Anael, e a torre de Meá, até a porta das ovelhas, e pararam à porta da prisão. Então ambos os coros pararam na casa de Deus, como também eu, e a metade dos magistrados comigo, e os sacerdotes Eliaquim, Maazéias, Miniamim, Micaías, Elionai, Zacarias e Ananias com trombetas, como também Maazéias, Semaías, Eleazar, Uzi, Joana, Malquias, Elão e Ezé. E fazia-se ouvir os cantores, juntamente com Jeraías, o seu superintendente. E ofereceram no mesmo dia grandes sacrifícios e se alegraram, porque Deus os alegrara com grande alegria. E até as mulheres e os meninos se alegraram, de modo que a alegria de Jerusalém se ouviu até de longe. Também no mesmo dia se nomearam homens como sobre as câmaras dos tesouros, das ofertas alçadas, das primícias dos dízimos, para ajuntarem nelas, dos campos, das cidades e das partes da lei, para os sacerdotes e para os levitas. Porque Judá estava alegre por causa dos sacerdotes e dos levitas que assistiam ali, e observava os preceitos do seu Deus e os da purificação, como também os cantores e porteiros, conforme ao mandato de Davi e de seu filho Salomão. Porque já nos dias de Davi e Asaf, desde a antiguidade, havia chefes dos cantores e dos cânticos de louvores e de ação de graças a Deus. Por isso todo Israel, já nos dias de Zorobabel e nos dias de Neemias, dava aos cantores e aos porteiros as porções de cada dia, e santificavam as porções aos levitas, e os levitas as santificavam aos filhos de Arão. Senhor Deus, muito obrigado por esta leitura. Vivifica em nossos corações, ó Pai. No nome do Senhor Jesus Cristo, que a bênção da Tua palavra esteja no nosso físico, no nosso espírito e na nossa alma. Em nome de Jesus Cristo. Amém.